Quero refletir com vocês alguns pontos, alguns aspectos da palavra de Deus que nós ouvimos hoje, para tirarmos dessa palavra uma lição para a nossa vida. Vejam só, escrevendo os Atos dos Apóstolos, São Lucas fala para nós desse testemunho que deu o apóstolo Pedro, falando para as pessoas acerca de como aconteceu o processo do sofrimento, da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma frase importante que ele diz para a Assembleia é esta: é verdade, mataram Jesus, mas o Pai não o deixou no mundo dos mortos. O Pai o ressuscitou. Para dizer para nós, irmãos e irmãs, que Jesus Cristo, como primícia da salvação, ou seja, como o primeiro que ressuscitou, ele abriu para nós a possibilidade também da nossa ressurreição. Por isso que São Paulo vai afirmar depois, dizendo: assim como Cristo ressuscitou, todos nós um dia ressuscitaremos com Ele. Ou seja, Ele abriu para nós essa possibilidade da ressurreição. E depois São João vai dizer também no seu Evangelho que existe para nós muitas moradas na casa do Pai. Ninguém ficará sem abrigo, porque o coração de Deus é um coração muito grande para acolher todos os seus filhos e filhas. Olha que bonito, né? Não é bom a gente ter essa certeza? Não é bom nós sabermos que depois da gente peregrinar por essa terra de sofrimento, de pecado, de dor, termos um lugar junto de Deus, onde a gente possa viver em paz, né? Nos sentirmos acolhidos pelo Pai. Assim como a experiência que nós fazemos aqui na terra, irmãos e irmãs, quando a gente vai para a casa de alguém, que a gente é bem recebido, que um lugar é preparado para nós, isso não é bom? É, né? A gente se sente tão bem, né? Bem acolhido, se sente feliz. Imagine na casa do Pai, não é? Depois de ter passado toda essa experiência, a gente chegar na casa do Pai, ser recebido e ter uma morada garantida por Ele. Olha que beleza, né? Então é bom que nós nunca percamos de vista essa possibilidade que Jesus abriu para nós da nossa salvação. Por quê? Porque nós não somos somente matéria, nós somos espírito. E o sopro de vida que existe em nós é que volta para junto do Pai e lá vai viver eternamente com Ele. Essa é a beleza da primeira leitura. A segunda leitura, eu quero pegar uma frase muito bonita que toca muito a nós, principalmente nós que somos missionários do sangue de Cristo, quando na sua primeira carta Pedro afirma que nós fomos resgatados. Olha só, irmãos e irmãs, porque São Paulo diz que nós fomos amados por Cristo quando ainda éramos pecadores. E São Pedro está dizendo que o nosso resgate não foi feito nem com ouro e nem com prata, mas com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos e irmãs, o preço do nosso pecado foi pago com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos uma frase, né, que foi usada por uma santa da nossa congregação, que diz: tu vales o sangue de Cristo. Cada um de nós. Não é ouro nem prata que nós valemos, e nem real. Nós valemos o sangue de Cristo. Vocês sabem o que significa isso, irmãos e irmãs? Vocês sabem o que significa derramar sangue pelo outro? Até a última gota de sangue. Você sabe o que significa ser pregado numa cruz
por amor aos outros? Você sabe o que significa ser surrado, arrastado pelo caminho por amor aos outros? Você sabe o que significa ser ultrajado, receber uma coroa de espinhos na cabeça e depois ficar pendurado numa cruz até derramar a última gota de sangue? Tudo, irmãos e irmãs, para nos resgatar. Por isso, eu gostaria que vocês sempre lembrassem desta frase: o meu valor é o sangue de Cristo. O meu preço é o sangue de Cristo. Não é ouro, nem prata, nem real. É o sangue de Cristo, o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu vales o sangue de Cristo. Vamos ficar com esta frase na nossa cabeça, porque muitas vezes a gente acha que não vale nada. Nós valemos muita coisa, irmãos e irmãs. Aquilo que uma pessoa que ama é capaz de oferecer: o seu próprio sangue, a sua vida, porque sangue é vida. Por isso a gente não pode dizer: eu não valho nada. Como não vale nada, meu irmão, minha irmã? Você vale o sangue de Cristo. Esse é o maior preço que alguém pode pagar por quem se ama. E vejam só, irmãos e irmãs, Jesus nos amou tanto que mesmo depois da sua morte, Ele quer estar no meio de nós para sempre. Por isso Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E é por isso que nós temos essa experiência hoje do Evangelho, dos discípulos que estão caminhando tristes para Emaús. Olha, irmãos e irmãs, depois da morte de Jesus, os seus discípulos se dispersaram. Todos se espalharam. Os que eram da roça voltaram para a roça, os que eram da pesca voltaram para a pesca, ou seja, todos voltaram para os seus afazeres, porque o seu mestre, aquele que eles tinham tanta esperança, já não estava mais com eles. Porém, eles estavam enganados em pensar que o seu mestre não estava mais ali. E diz o Evangelho que esses dois discípulos iam caminhando para Emaús, tristes, desolados, conversando sobre o que tinha acontecido, porque não é assim que nós fazemos. Quando nós perdemos uma pessoa querida, né? Alguém que é importante para nós, a gente passa dias e dias, meses e meses, anos e anos comentando sobre aquela pessoa, né? Poxa vida, era uma pessoa tão boa, faz tanta falta. E assim eles iam conversando pelo caminho, comentando sobre Jesus. E diz o evangelista que de repente se aproxima deles alguém desconhecido. Olha só, irmãos e irmãs, essa pedagogia de Jesus, ela é super importante para nós. Jesus chega, se aproxima e caminha com eles. Olha só, Jesus caminha com os discípulos e ouve o que eles estão conversando. E em um determinado momento, Jesus interrompe a conversa e pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Aí eles se assustam, mas escuta, você é o único que não sabe o que aconteceu? Aí eles começam a dizer: olha, mataram Jesus de Nazaré, e assim por diante, vão contando a história. E Jesus ouve a história. Olha só, se aproxima, faz a pergunta e ouve a história que eles têm para contar. E depois Jesus chama a atenção deles dizendo: poxa, como vocês custam entender. E aí começa a ensinar-lhes, buscando desde o Antigo Testamento até chegar no relato da sua paixão e da sua morte e ressurreição.
Ou seja, ele faz o ensinamento para os discípulos ali mesmo no caminho. E quando chega no lugar para onde iam, eles convidam Jesus. Eles gostaram tanto dessa companhia que eles convidaram: fica conosco. Olha, irmãos e irmãs, esta frase, ela é muito importante para nós. Fica conosco, Senhor. Tem até um hino que a gente canta, né, que é um hino muito bonito, que diz essa frase: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e a noite já chega. E eles convidaram. Jesus senta com eles à mesa e na hora que parte o pão, eles reconhecem: é Jesus. Porque esse era um gesto característico de Jesus. Partir o pão e distribuir era o gesto que caracterizava Jesus. Porque ele sempre fez isso com seus discípulos, com seus apóstolos, em toda a sua vida. Eles receberam a palavra e agora eles recebem o pão. E agora eles recebem também, juntamente com a palavra e o pão, a missão. E eles agora saem e vão anunciar para os outros: nós vimos o Senhor. De fato, Ele vive e está presente no meio de nós. Por isso, irmãos e irmãs, eu gostaria de concluir esta homilia dizendo para vocês que, mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas, seja momentos difíceis da vida pessoal, seja momentos difíceis da vida familiar, seja momentos difíceis de nossos grupos, de nossas pastorais e comunidade e da nossa igreja como um todo, não podemos perder a esperança. Porque o Senhor está conosco. Muitas vezes nós passamos por esses momentos de desolação, de tristeza, de fracasso da fé, porque a gente pensa que Deus está longe, porque a gente pensa que Jesus está longe. Não, Ele caminha ao nosso lado, Ele está próximo de nós. Nós é que muitas vezes não conseguimos perceber, nós é que muitas vezes não conseguimos enxergar, nós que muitas vezes não conseguimos escutar, mas Ele está aí, e Ele fala, e Ele faz. Basta a gente abrir o coração, abrir os ouvidos, para perceber a presença de Jesus, que está muito perto de nós. E por isso, irmãos e irmãs, nós devemos ser pessoas de fé, de esperança e de muito amor, porque é essa mensagem que Jesus deixou para nós em toda a sua vida. Nos momentos mais difíceis da vida, Ele está do nosso lado, Ele segura na nossa mão, Ele coloca a mão no nosso ombro, Ele nos ajuda a levantar, Ele nos ajuda a caminhar, e Ele nos ajuda a encontrar o caminho, a saída, nos ajuda a ver uma luz na nossa frente e ajuda a gente a chegar nessa luz. Então, por isso, irmãos e irmãs, que nós, reforçando mais uma vez a nossa fé, queremos caminhar nessa esperança. Que toda a nossa tristeza, com a presença de Jesus, se transforme em alegria. Que as nossas dificuldades se transformem em soluções. Porque se Jesus está comigo, eu não tenho por que temer, e eu não tenho por que estar triste, e nem tenho por que perder a esperança. Porque Ele está comigo, eu sei que Ele está comigo. E por isso, irmãos e irmãs, em todos os momentos da nossa vida, seria tão bom a gente repetir sempre esta frase, né? De manhã, antes de sair para o trabalho, dizer: fica comigo, Senhor, me acompanha no meu caminho,
no meu dia a dia, na minha vida. Fica com a minha família, toma conta da minha família. E à noite também, né? Fica conosco, Senhor, cuida de nós, né? Isso é bom, irmãos e irmãs, isso faz bem. E Ele fica. Quando a gente pede, Ele fica. Ele ficou com os discípulos que pediram. Então, claro que Ele vai ficar também conosco, não é? Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E na hora que nós pedimos, Ele atende o nosso pedido, com toda certeza. Então vamos sair daqui hoje animados por essa palavra de Deus. Vamos terminar também a nossa festa animados pela palavra de Deus. E que essa festividade tenha sido para nós mais um momento de renovar a fé, a esperança e a caridade, e da gente se unir cada vez mais como comunidade, povo de Deus, filhos e filhas do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.